Hoje nós vamos conversar sobre a ausência desta figura paterna na família. Será que a ausência da figura paterna, a ausência masculina dentro de casa, de alguém que assuma o papel de pai, traz problemas para o desenvolvimento de uma criança, pensando-se em crianças? Será que uma criança que cresce sem a figura do pai, não é? Eu não digo nem só sem o nome lá na identidade, não é? Porque eu penso que o nome, faltando o nome pai na identidade, hoje nós temos inclusive leis que ajudam com que as crianças, adolescentes e até jovens busquem o seu pai biológico, não é? Leis que ajudam nisso. Mas será que esta figura, a ausência no desenvolvimento da criança traz algum problema, traz alguma dificuldade? E numa situação de ausência por abandono ou por morte ou alguma coisa que tenha acontecido com a família, como é que se deve agir para ajudar uma criança? E a coisa fica mais séria quando a gente pensa em adolescentes. Eu estou com convidados especiais para conversar comigo hoje aqui. Eu estou com a doutora Lorena Prudente, ela é psicóloga e graduada em análise do comportamento. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Um prazer estar mais uma vez aqui no seu programa, Bispo. Muito obrigada pela sua presença. E eu estou com o pastor, que também está trabalhando no departamento da família, o pastor Cleiton Luiz. Tudo bem, pastor? É pastor e empresário, Sou não é? pastor e empresário. Bispo. E pai de família. E pai de família, graças a Deus. E trabalha com família. Trabalho com família também. Que coisa boa. É uma bênção, esse sacerdócio que Deus tem colocado nas nossas mãos, trabalhar com família. E é um prazer estar nesse programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Meu pastor. Eu quero começar conversando, fazendo uma pergunta para o pastor. Pastor, a Bíblia tem um modelo de família ou a Bíblia apresenta um modelo de família para a gente? Bispo, se a gente pegar a Bíblia e nós lemos a Bíblia, no início da Bíblia já começa falando de família. Família. Adão e Eva era família. A primeira instituição de Deus. A primeira instituição de família da Bíblia já começa ali trazendo um modelo para nós, o que é família instituída na Bíblia, nosso modelo de família comum que nós temos, que é o correto. Então eu vejo que a Bíblia tem esse padrão. Se assim não fosse, Jesus não nascia numa família. Então existe um padrão, família, para uma criança crescer. Parece que é uma coisa bem elaboradinha por Deus, né? Hoje, doutora, a gente tem, na sociedade hoje, o pastor falou que existe um padrão na palavra de Deus para a família. Mas hoje a gente tem tantos modelos diferentes de famílias, não é? Na sociedade. Diversos modelos de família. Mães que criam seus filhos sozinhas ou até o pai que fica em casa e a mãe sai para trabalhar. Casais homossexuais. Pais que criam os filhos sozinhos, não é? Isso. Às vezes um pai que teve que ir para um outro país trabalhar e a mãe ficou só. Então esse pai existe, mas ele não está fisicamente presente. Não está presente. E aí, como exercer essa função paterna? Eu acho que é uma dúvida que a população tem. De um modo geral, né? De um modo geral. E vou aprofundar aqui a pergunta para você, porque a criança em desenvolvimento, eu tenho 5 netos. Então, que delícia. Fase linda, abençoada. Tem um mais velhinho com 8 anos, mas os outros 4, tem 4, 3 aninhos, estão nessa faixa etária, né? E é importante a figura mamãe, papai, para o desenvolvimento da criança, doutora? Sim.
mais importante é que mamãe e papai, alguém que exerça a função materna e alguém que exerça a função paterna. Então, quando a gente fala de pai, é essa pessoa que pode ser, às vezes, se aconteceu do pai falecer, a mãe se casa novamente, né? E, enfim, pode ser esse segundo esposo quem vai exercer, pode ser um avô, né? Quem está exercendo. Agora, é importante que a criança tenha alguém que exerça mesmo essa função paterna. Eu acho importantíssimo para a criança isso. Esses dias meu netinho nos surpreendeu. Ele tem 3 aninhos, né? E meu filho sai cedo para trabalhar e tal. Mas teve um dia que ele ficou em casa, acho que um sábado, ficou em casa e tal. E o meu netinho, com 3 aninhos, fez a seguinte colocação: papai, eu amo quando você fica em casa. Entendeu? Então, olha como é importante para ele, não é? Que a criança, a gente vê a criança, tem coisas que eles correm para a mãe, tem coisas que eles correm para o pai, né? Sim. Então, E isso é tão naturalmente dividido entre o casal, né? A mãe, ela tem um lado mais protetor, maternal mesmo, tanto é que é ela quem amamenta, ela quem gera, e a galinha dos ovos de ouro, ela quem super protege. uma vez eu li até uma reportagem que diz que a mãe, até o jeito de carregar, a mãe costuma carregar o bebê virado para ela, né? Então é mais protetor, né? A criança está virada para ela. O pai geralmente carrega a criança virada para fora, né? Sim. Quer dizer, ele prepara a criança para o mundo, para enfrentar a vida. E existem particularidades em que o homem é quem exerce a função materna e a mãe a paterna. Então, isso não está relacionado a sexo, e sim a função, a atuação. A atuação. A atuação. Então, muitas vezes, tem meninas que buscam muito mais se aconselhar com o pai, né? Porque ela sente... o pai um amigo. Isso. Pastor, na formação atual, né, de tantos modelos diferentes de família, né? Hoje a gente vê casais já no 2º casamento, em que ele tem os filhos, ela tem os filhos dela, e eles se unem e têm os filhos dele, né? Então, a gente lidando na igreja, a gente vê famílias assim. O que o senhor pode dizer, pastor, sobre a importância ainda destas figuras paternas e materna, mesmo nessa heterogeneidade, né, de famílias que a gente vê? Eu vejo assim, bispa, quando nós casamos, a gente tem então um ditado que fala assim: nós casamos, casei com a minha esposa pastora Suami, eu tenho uma filha, Isabela. No caso, como a senhora citou, digamos que existe outra família, eu tenho a minha filha e venho para outro 2º casamento com outra filha. Nós deveríamos adotar aquela criança como se fosse a minha filha ou o meu filho. E a mãe, minha futura esposa, da mesma forma. Porque a criança, ela não tem culpa disso. Então a criança ela tem que crescer num ambiente saudável, num ambiente de família. Se os adultos pensassem um pouco sobre a psique da criança, né? Sim. O emocional, da criança. Porque a criança fica assim, os pais ficam assim, eu quero aquilo outro, e as crianças ficam nessa junção. Então elas crescem nesse ambiente que, às vezes, de hostilidade, que muitas vezes não é sadio para a criança. Então, isso tem que ser bem estudado, e nós temos que ser bem tratado isso aí, esses modelos que a senhora falou, igual nós trazemos a pessoa para o nosso curso, Famílias Abençoadas. E nós temos um curso da Igreja Fonte da Vida que... Funciona, né? Funciona. Ele é uma benção, ele é uma ferramenta tremenda. Se você que está nos assistindo não fez, procura a Igreja Fonte da Vida, fala assim, eu quero fazer um curso Famílias Abençoadas. Você vai ver que você vai ficar muito bem. Tinindo. Vai aprender muitas coisas boas. E nisso que a senhora falou, as crianças elas precisam de amor. Então nós tínhamos que entender que um pai, uma mãe, eles falam assim, eu amo meu filho, mas eles não pensam na hora de se separar. Se você dá vida pelo seu filho, por que você não fica casado? Porque um filho ele precisa dessa figura
tanto materna quanto paterna, dentro de um lar ajustado. Ontem nós vimos até uma ação da Polícia Federal prendendo vários pedófilos, né? Ai, que horror. Não. Tristeza. Então, aí nós vemos como nossa sociedade ainda se comporta em relação ao cuidado de uma criança, ao cuidado de um adolescente, na formação da nossa sociedade. Nós falamos muito na igreja e nós socializamos as pessoas que aceitam Jesus. Se você não aceitou Jesus, ou se você está em fase de transformação, Deus pode mudar a sua vida. Mas as crianças é o nosso futuro. Porque nós já temos uma mentalidade formada na política e em coisas que talvez veio errada ou veio certa, mas as crianças podem fazer um futuro certo com a figura paterna e a figura materna. Seja como for, se quem não está nos assistindo diz assim, mas a minha família não tem aquele modelo de família convencional, não é? De padrão, aquele né? modelo padrão de família. Mas se a pessoa vem para a igreja, tem ajuda, tem estrutura para ajudar esta família, não tem, pastor? Isso é o nosso trabalho de igreja. A igreja ela é um instrumento para trazer união na família, para, digamos assim, socializar a família, que às vezes tem um padrão que não é um padrão correto. Por exemplo, dá um exemplo que eu instituí. Vou fazer 17 anos de casado. Desde quando eu casei, eu e minha esposa, e agora minha filha que tem 9 anos, as refeições que nós fazemos em volta da mesa. Uhum. Nunca assistindo a televisão, nunca vendo outra coisa, então nós preparamos a mesa e ali é o momento que nós confraternizamos. Uhum. Esse é um modelo, é um padrão de família, que muitas vezes nós temos perdido por conta de alguns aplicativos, por conta de algumas coisas que desvia. Deveria ser proibido usar o celular. Isso que o pastor está falando é muito importante. Quando a gente fala de função materna e paterna, às vezes essas funções não são exercidas até com a presença do próprio pai ou da própria mãe em casa. Exatamente. Quando o senhor falando, eu fiquei pensando em algumas situações. No caso de 2 casais que se separaram, cada um tem seu filho, né? E eles resolveram se unir, se casar e tiveram outros filhos. Sim. É importante que ambos tenham responsabilidade sobre os filhos que estão morando com eles. Então, o pai, independente da criança que não seja consanguíneo dele, né? Ali ele precisa exercer a função paterna dos filhos dela. De autoridade também. De autoridade. E ela, a materna. Do papel. Isso. Então, o que seria essa responsabilidade que muitas vezes que os pais têm que ter em mente e, quando precisar, até mesmo buscar a igreja? Estou preocupado, você comeu, você está doente, né? O modelo de responsabilidade, sair para trabalhar. Então, a criança, ela tem isso. Não, minha mãe faz assim, o meu pai faz assado. E essa criança que mora com o padrasto e, aos finais de semana, se encontra com o pai biológico. Uhum. Quando ela está na casa, o padrasto exerce a função paterna. Quando ela vai para a casa do pai, ele exerce a função paterna. Então, assim é que deve acontecer. O mesmo acontece com crianças que moram com os avós. Então, muitas vezes os pais me perguntam, nossa, Lorena, mas ela está me desrespeitando. Quando você vai ver, existem muitas pessoas exercendo a mesma função. É um problema? Então, não é problema morar com os avós. O problema não é esse. O problema é que as funções se misturam. É isso que não pode acontecer. Né? E aí a criança toma partido, lógico, né? Sim, é onde desencadeia uma série de problemas, né? A criança não sabe a quem se reportar, não tem referência e os problemas começam a se desenvolver. Os limites se afrouxam, né? Sim. Eu acho interessante demais esse assunto, porque nós, até agora nós ainda não focamos na questão ausência paterna. No próximo bloco, nós vamos focar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós estamos falando da importância dos papéis. Sim. E não só a questão do afeto, do carinho, do acolhimento, mas a questão também do limite. Isso é papel
materno e é papel paterno, especialmente na adolescência. Eu tive 3 filhos, então é uma experiência minha, não é? Eu, quando meus filhos eram adolescentes, 12, 13, 14 anos, eu dava graças a Deus, glória a Deus, pela presença do pai na família. Porque o menino, especialmente o rapazinho, quando ele engrossa a voz, ele acha de falar grosso com a mãe. Ó, mãe, que é isso, mãe? Entendeu? Então, a figura paterna, e para a menina também, a presença, não é? A importância do pai protetor e do E pai como que apenas coloca os uma limites. pessoa vai exercer os 2 papéis, né? Se a gente for parar para analisar, o pai e a mãe existem até mesmo na escola. Quando a criança entra na escola, a professora está exercendo a função materna. Quando precisa de uma figura de autoridade maior, ela vai para a coordenação ou para a direção, que seria a função paterna, né? É o limite. É o limite. É a lei, né? Isso. É isso Exatamente aí. isso. Programa Vida e Você, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com uma conversa que está sendo muito produtiva no nosso meio. Voltamos novamente com o programa Vida e Você, hoje conversando sobre a importância da figura paterna na família. Logo, logo vem aí o Dia dos Pais e a gente está aproveitando esse momento para conversar um pouquinho. Eu estou hoje aqui recebendo o pastor Cleiton, que é dirigente também do Famílias Abençoadas na Igreja Fonte da Vida, empresário, pastor e pai de família. Pai de família, É graças a Deus. isso aí. E eu estou com a doutora Lorena Prudente, que é psicóloga, e estamos conversando sobre a importância da figura paterna. Doutora, dá para a gente entender ou para você dizer um pouquinho o que seria a ausência paterna? O que seria classificado como ausência paterna? Bom, é uma ausência emocional e não apenas só física. Isso. Então, vamos pensar nesse pai, nesse padrão esperado de família. Pai, mãe, casados, tem os filhos. Mas se esse pai não separa um tempo para ficar com o filho, não separa um tempo para saber da vida desse filho. Nem olha nos olhos, né? Apresentar um modelo de que, principalmente se for menino, né, que o menino, o espelho dele é o pai. A forma de se vestir, de andar, à medida que ele vai crescendo, ele quer falar como o pai, quer calçar o sapato do pai. Né? Exatamente. Agora, se esse pai não liga para esse filho, ele tem apenas uma referência feminina. Não tem uma referência masculina. Além da questão emocional, né? Sentimento de rejeição. Isso. Por que ele não fica comigo? Por que ele não conversa? O que eu tenho de errado? Então, isso pode gerar um conflito na cabeça da criança que pode dar consequências. É muito importante, doutor. Eu só quero pontuar, desculpa a interrupção. O que você está falando é muito importante. Então, não é uma questão de presença física. Não. Mas de presença emocional também. Sim, não é? sim. Daquele envolvimento com a criança. Sim, principalmente tendo essas duas pessoas, a criança vê, a gente falando da alienação paterna, a mãe está completamente envolvida com a educação, com a saúde, com o desenvolvimento do filho. E o pai fica muito tempo fora de casa, chega tarde, não tem paciência. No final de semana ele fica envolvido com outras coisas, ou celular, ou computador, ou o próprio trabalho, né? Então, não adianta estar de corpo presente se ele não separa um tempo para estar com a criança. Como também existem pais que moram... Eu já tive paciente que o pai morava em outro país, morava no Japão, e ele dava completa assistência para o filho. Internet, tudo, né? Pelo Telefone, Skype, internet. por telefone. Então, a criança não sentia essa ausência. A função paterna, ela era exercida. E no caso a gente pensa, né, muitas mães que
estão com seus filhos ou por questão de separação, ou porque o marido faleceu. Como que ficam essas crianças em relação à ausência paterna? É mais difícil para a mãe. Ela precisa se desdobrar porque ela vai exercer duas funções, dois papéis. O homem, por que é o paterno, né? O homem, naturalmente, ele tem a voz mais grossa, fisicamente, postura, né? ele tem uma Diferente a postura diferente. Então, por isso que a gente espera que o limite maior venha do homem. Ainda que a mãe seja do tipo nervosa, brava, Sim, né? isso não quer dizer que a mãe não vai educar o filho, não é Entendeu? nada disso. Ela vai colocar limite, ela vai ponderar, mas visualmente o homem já impõe mais, né? E fisicamente a mãe é maternal, tanto é que ela tem o seio, ela tem um aconchego, acalento, né? É ali o materno mesmo. No caso desse pai que não está presente, a mãe vai precisar se desdobrar mesmo. Ela vai precisar ter mais paciência, porque a criança vai testá-la muito mais, né? Vai exigir muito Vai mais. exigir muito mais. Emocionalmente, essa mãe vai ser mais exigida, porque tem hora que ela vai ter que ser muito dura, muito firme, e outra hora ela vai ter que ser muito maternal, amorosa. É desgastante para ela driblar, né? São mães que ficam mais em cima da criança. Nós vamos chamar uma matéria, nós temos uma matériazinha que vai passar no ar e depois eu volto com uma pergunta para o pastor Cleiton. O elo entre pais e filhos é algo eterno, uma relação de amor e constante dedicação. Com o tempo eles crescem e seguem um próprio caminho, mas nem por isso o afeto diminui. Os cuidados seguem por toda a vida. É papel dos pais proteger, educar e mostrar os caminhos certos que os filhos devem seguir. Ao longo da vida, os pais acumulam muitas tarefas e preocupações relacionadas aos filhos e fazem o que podem para que eles sejam saudáveis, prósperos e felizes. Um investimento para um futuro promissor. A bênção de um pai e de uma mãe é tão importante que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é um dos mandamentos que Deus deixou com promessa sobre a vida dos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias, né, da sua vida sobre a terra. Então, hoje, nós vivemos uma geração de pessoas revoltadas com os pais, e os pais não estão sabendo lidar com isso, amaldiçoando seus filhos. Essa psicóloga explica que ainda no ventre recebemos muitos estímulos, principalmente por parte dos pais, algo que tende a aumentar após o nascimento. A especialista acredita que essa relação tão íntima faz com que eles tenham um grande poder de influência sobre os filhos. Os pais nem têm ideia do quanto eles podem influenciar esses filhos. A criança já bem bebê, ela está sempre aprendendo com os pais, ela olha para os pais. Ela tanto aprende aquilo que o pai ensina falando como fazendo, e principalmente fazendo. A família, ela é responsável pela saúde mental da criança, do indivíduo. Ela pode receber ali algo que vai influenciar na personalidade dela, na identidade dela pro resto da sua vida. A gente sabe que existe, é lógico, fatores genéticos que predispõem, por exemplo, uma criança a nascer autista, esquizofrênica, mas nós sabemos que o fator determinante para desencadear um problema sério, um transtorno, vem da relação pai e filho, principalmente da mãe. Pais que rejeitam os seus filhos, pai que não valoriza os seus filhos, pais agressivos, pais que não são modelo, geram filhos revoltados. Maria Elisa e José Edson são pais afetuosos e dedicados. Eles têm 3 filhos, Priscila, Diego e Daniel. Além das responsabilidades naturais, Maria Elisa e Edson sempre se preocuparam com a vida espiritual dos filhos. Os pais, ele é a cobertura espiritual dos filhos. Então, se os pais não tiverem essa disciplina, porque oração precisa de disciplina, né? Disciplina e amor, você saber que você precisa realmente estar sempre fazendo aquela intercessão diária para os seus filhos, né? Conversando com eles, aconselhando,
sabendo dos problemas, das dificuldades dele, para que nós possamos estar intercedendo. Porque se a gente não conversa com os filhos e não tem essa liberdade deles, né, expressar as dificuldades que eles têm, como que a gente vai orar? Então a gente precisa ter uma oração definida, direcionada, né? Por isso que esse relacionamento é muito importante. Priscila e Daniel moram em São Paulo. Nem por isso os pais deixam de aconselhar e declarar bênçãos na vida deles. Mostram que não existem fronteiras para o amor e a fé. O casal de pastores segue uma rotina diária de oração. Seja durante as madrugadas ou ao longo do dia, Maria Elisa e José Edson intercedem pela vida dos filhos. O Diego mesmo, pastor Diego, que é o meu filho, que mora aqui conosco, ele sofreu um acidente gravíssimo. Na hora ninguém nem quis falar como que ele estava, e a gente saiu pro Hugo, chegamos lá, assim, eu orando no caminho, né, profetizando, falando, vou chegar lá, ele vai estar bem, não foi nada grave, e chegamos lá, graças a Deus ele conversou comigo, sabia que não tinha nada assim que fosse coisa pior, quebrou a perna, foi um acidente muito grave. Mas isso, diante de outras coisas piores, né, isso não é nada. E o Daniel também, ele teve 4 acidentes de moto, né? E graças a Deus está aí vivo para contar a história e testemunhar. Os pais que oram e buscam a cobertura espiritual na vida dos filhos são os mesmos que conseguem descansar em meio a tantas preocupações. A gente, assim, descansou sempre no Senhor, porque nós sabemos que a oração tem seus efeitos. Então nós sempre colocamos eles na presença do Senhor. Isso nos deu e nos dá até hoje um refrigério. A gente sabe que aonde que ele estiver lá, o Senhor está com ele. Na hora da raiva, por descontrole ou falta de sabedoria, alguns pais acabam proferindo palavras de maldição na vida dos filhos. Uma atitude nada recomendável, que pode afetar negativamente a vida espiritual de crianças e adolescentes. Aquilo que sai da nossa boca tem um ato profético muito forte. Então a gente tem que vigiar muito no que nós falamos, que nós pronunciamos, ainda mais quando se resume a nossa família. Às vezes as pessoas é um ótimo pastor, pastora, é um ótimo cristão, um empresário. Ele é bem sucedido em muitas áreas da sua vida, mas dentro da sua casa ele deixa a desejar. E voltando à palavra de maldição, tem um poder muito grande, sim, muito grande, porque o inimigo vai trabalhar em cima daquilo, contra aquela criança. Assim como os pais podem destruir por meio de palavras a vida de sua descendência, eles também têm o poder valioso de influenciar positivamente a vida dos filhos. É o amor, é o carinho, é o respeito, é a ética que você vai conseguir ensinar o seu filho a andar no caminho do bem. E a própria palavra de Deus diz isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando estiver grande não se desviará dele. Muitas crianças estão se desviando do caminho, principalmente porque não foram ensinados. E a gente ensina não é apenas com palavras e com conselhos, a gente ensina com atitudes, com comportamento. Pelas ruas, encontramos pessoas que também acreditam na importância da semeadura. É uma das coisas que mais prejudica hoje é a gente não ver Deus como pai, porque a imagem do pai está desestruturada hoje, né? Uma palavra positiva já realça muito na vida da criança. Ela cresce já pensando positivo, ouvindo positivo, né? E eu gosto muito de abençoar. Eu oro, eu peço a Deus, eu ensino. A palavra tem poder. Assim que você abençoa seu filho, eles crescem com sentindo aquilo na vida dele. E vai crescendo e se tornam boas pessoas, porque a palavra positiva tem poder. A negativa tem, mas a positiva, então... Os pais falam, é muito importante. A presença deles também é muito... Essa vida corrida, né? Sempre dá pelo menos um tempinho, um minutinho por dia, dar atenção para o filho é muito importante. Principalmente o adolescente, são muito vulneráveis. Eles estão loucos para conhecer o mundo, conhecer coisas novas. E se a gente não preencher eles com a palavra de Deus, com a bênção de Deus,
o inimigo vai aproveitar essa ocasião. Essa oração que nós fazemos para eles todos os dias tem livrado eles de muitas coisas e nós, né, temos a alegria, o privilégio de agradecer a Deus por isso. Você viu a matéria, viu como é importante demais a figura paterna para o filho. Eu estou com a doutora Lorena Prudente e o pastor Cleiton Luiz Silva. Pastor, na sua experiência com famílias, o irmão já se deparou com problemas de, especialmente adolescentes ou crianças, pela falta da figura paterna em casa? Uma pastora nossa, ela falou para mim um dia assim, Cleiton, Deus vai colocar sempre algo que você já passou por isso. Uhum. Então, eu fui convidado para esse programa e eu já passei por isso. Olha. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. E eu vim morar com a minha mãe, morava com a minha mãe, mas meus avós, meu avô foi lá e nos pegou, eu e minha irmã, e nós viemos de São Paulo para Goiânia, até então. Então, eu fui criado sem a figura do meu pai. Até os 15 anos, meu pai mora em São Paulo, ele veio 2 vezes. E as 2 vezes que ele veio, ficou 1 dia, 2 dias no máximo, e foi embora. Um ambiente meio tenso, né? E foi embora. E eu queria meu pai, eu queria abraçar meu pai, eu queria dar um presente para meu pai no Dia dos Pais, eu queria falar que meu pai, embora o meu avô, ele colaborou muito para minha formação, meu avô, o meu tio, que morava conosco, me tratava como filho, meu tio me colocava no ombro dele, e corria 10 quilômetros comigo no ombro dele, me levava para a igreja. Eu nasci num lar cristão, então eu fui criado num ambiente evangélico, graças a Deus, mas eu precisava do meu pai. Então, com 15 anos, eu consegui um contato de uma tia que sabia onde meu pai morava, em São Paulo. E aí eu consegui falar com ele, o telefone começou a ficar mais fácil, a comunicação via telefone, e eu consegui falar com meu pai. Aí eu comecei a conversar com ele, e aos 15 anos, ele falou assim, não, pode vir em São Paulo que eu vou te dar uma bateria. Aí eu falei, então sou eu. E aí eu me arrumei e fui para São Paulo. Mas antes de eu ir para São Paulo, um tio meu falou assim, leva alguns endereços e você precisa de alguma coisa. Aí eu peguei o endereço de um tio que mora no meu lugar, peguei da minha madrinha, de uma tia minha, e fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, fui sozinho, tinha 15 anos, comprei a passagem, arrumei a autorização e fui. Chegando em São Paulo, eu cheguei às 7 horas da manhã no Tietê e... Aquele monstro de cidade. Nossa, quando eu desci do ônibus, eu olhei uma grade, porque eles haviam separado as pessoas que desembarcavam e as pessoas que esperavam. Tinha uma grade, parecia que eu estava num país de primeiro mundo e o pessoal na grade queria passar para cá, que não podia misturar. Falei, nossa, como eu vou achar meu pai agora? Eu olhei, tinha tempo que eu não via meu pai, assim, nem a feição do meu pai, assim, eu via só na fotografia. Esperei, mas assim, graças a Deus, do meu lado foi uma irmãzinha da Assembleia, nós fomos conversando na viagem. E o primo dela que foi buscar ela era policial. E aí chegou lá e falou assim, eu tenho esses endereços, como é que eu faço para chegar nessa cidade, Mauá? Ah, não, você pega o ônibus lá fora, isso é um expresso brasileiro, são às 7 horas da manhã. Eu peguei esse ônibus, aí viajei lá do Tietê até a cidade de Mauá, desci na estação, eu tinha referência... Seu pai sabia que você estava indo? Meu pai sabia. Só que meu pai era metalúrgico. E estava trabalhando. E estava trabalhando domingo. Aí ele pegou minha madrasta e mandou me buscar. Ela nunca tinha me visto. Ela me viu quando eu tinha 5 anos. Eu tinha 15 anos, totalmente diferente. Então, ela foi realmente me buscar. Só que, aí, como nós goianos já vivíamos assim, cuidado, se alguém te dá alguma coisa, você não pega. Se alguém falar isso para você, você não faz. Então, você já vai armado. Então, se ela mesmo chegasse e me falasse, não, eu vim te buscar, eu não ia com ela. Porque eu esperava meu pai. E, enfim... Consegui chegar na cidade, achei a casa da irmã do meu pai. Eu subi uma escada já meio assim, já era quase meio-dia, 1h. Bati lá, a vizinha saiu, falei assim, aqui que mora Aparecida? Ela é aí mesmo. Aí eu bati lá, ela saiu, falei, a senhora é Aparecida? Ela parou assim, a senhora é irmã do Adelino? Sou o Cleiton. Ela parou assim, ela ficou abismada, me abraçou, chorou. Aí beleza. Aí quando foi mais tarde...
que meu tio me levou na casa do meu pai chegou à noite, aí que eu fui saber dessa história toda. Então, eu busquei esse relacionamento com meu pai porque eu precisava dessa figura. Hoje, assim, eu e meu pai, a gente liga, conversa, eu trago ele para Goiânia, eu vou a São Paulo, Quer dizer, encontro. mesmo tendo tido um avô, tendo tido tios... Eu precisava disso. O irmão precisava do pai, Eu né? precisava do meu Foi pai. atrás do pai. Eu acho importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque talvez você seja aí um pai, não é? Que está se ausentando um pouco da família, ou um pai que deve ter tido seus motivos, eu não julgo ninguém, mas um pai que não assumiu a responsabilidade sobre os seus filhos. Então, aqui nós temos uma doutora que falou da importância da presença do pai, e nós temos um testemunho de um filho que cresceu sem o pai, mesmo tendo avô, tendo tios ali, mas a importância dele, da figura do pai e a necessidade que ele tinha de buscar esse pai. Então, isso é um incentivo para você, para que você busque esse filho, para que você volte o seu coração para esse filho. Eu acho importante demais isso, não é? Eu acho que essas figuras materna e paterna, mesmo que outras pessoas assumam o papel, não Da é? onde eu vim. Sempre fica a questão, eu queria saber de onde eu vim. Sim. Sempre fica a questão. Doutora, infelizmente, nós estamos com o horário, o programa é curtinho, não é? Nós estamos com o horário já quase estourado, mas eu quero só saber um pouquinho mais. É possível que talvez a mãe que esteja me ouvindo agora fique assim, ai meu Deus, mas e agora, né? Eu não tenho essa figura aqui. Mas é possível que ela assuma o papel, como você já havia dito antes, ou é possível isso? Como eu falei, ela vai ter que se desdobrar muito mais. Essa mãe vai se sentir altamente cobrada. Vai sentir o peso da responsabilidade. É muito fácil que essa mãe sinta que ela não está desempenhando um bom papel, né? Por quê? Porque ela vai ter que oscilar. Ela não tem como dividir com alguém a responsabilidade, né? Como eu estava falando da escola, a professora tenta remanejar ali de todas as formas, mas ela tem o aval de alguém. Não, olha, só tem alguém que pensa como eu e você vai lá, né? Que vai exercer isso. A mãe que está sozinha, ela está só. Realmente não é fácil. Não né? é fácil. Não é fácil. Né? Mas no caso de saber de onde eu vim, mesmo você tendo alguém que você possa dividir essa responsabilidade, é muito importante para a criança saber de onde ela veio. Casos de falecimento, em que o pai faleceu, quando a mãe chega e fala, olha, eu e seu pai fomos casados, nós ficamos tanto tempo juntos, contar toda a história, mas aconteceu dele ficar doente. Eu tenho um caso na família, minha filhada, o pai dela morreu quando ela ainda era bem pequenininha, pequenininha mesmo. E depois de um certo tempo, a minha tia se casou novamente. Hoje, o atual esposo dela exerce a função paterna. Mas ela o aceitou. Ela sabe da história, ela sabe quanto tempo o pai dela viveu, o que ele fez, o que aconteceu. Então, não existe essa lacuna né, na vidinha dela. Eu acho importante, e assim, o tempo que minha tia ficou só foi difícil, porque ela teve que exercer as duas funções, né, até ela se relacionar novamente. Então, essa mãe que está só, não é impossível, mas é difícil, mas não é impossível. Muito boa a sua colocação. Você falou, é difícil, mas não é impossível. E, pastor Cleiton,
dentro da minha experiência também, a igreja ajuda muito nesse aspecto, não é? Ajuda, porque se nós formos analisar, se é um levantamento a nível Brasil, nós temos muitas mães que são mães e pais ao mesmo tempo. Nós temos muitos assim. E mesmo a mãe se dobrando, uma mãe ela faz coisas que às vezes um pai não faz. Nós temos que exaltar nossas mães, essas heroínas que tem. Mas dentro disso que a senhora falou, a igreja é importantíssimo para poder, nessa formação. Porque até mesmo quando ela está com dificuldade, com um adolescente, como a senhora colocou, ele engrossou a voz e tal, muitas vezes o pastor pode chegar e falar assim, meu filho, mamãe te ama tanto, sacrificou por você, ela faz isso. O pastor pode ser a figura sábia ali, né? Sábia naquele momento para poder orientar, porque às vezes o adolescente, a criança, ela está envolvida aquilo lá, ela não vê o valor da família, da mãe, para da adolescente, força. a família tem todos os defeitos do mundo. Não vê a força que é feita para poder sustentar aquela criança, tanto no moral quanto no físico. Então, a figura da igreja ela é importante. Talvez, mãe, você tenha passado, ou pai, por esse problema, vai a uma igreja, Fonte da Vida, procura um pastor, você vai ter orientação, eu creio que você vai ter uma família abençoada. Importante, tanto a colocação da doutora quanto a colocação do pastor, porque eu penso que o movimento tem que ser de buscar ajuda. Sim. Não é o movimento da mãe e da avó, não é? Talvez a avó está criando aí os netos e tal. O movimento tem que ser de buscar ajuda. Eu costumo dizer nas minhas pregações, nas minhas palestras, eu costumo dizer o seguinte, não se abre mão de filho, não existe ex-filho, filho é filho para sempre, entendeu? E não se abre mão de um filho. O que a gente puder fazer, lutar e fazer em prol do bom desenvolvimento desse filho, em prol do resgate, em prol de ajudar, a gente deve fazer. A gente nunca se arrepende do que faz. A gente se arrepende do que não fez, né? É sempre assim. Do que a gente fez, a gente fala, fiz demais, não precisava e tal, mas a gente não se arrepende. A gente se arrepende do que não fez. Guarda uma coisa que eu vou te dizer, não existem famílias perfeitas, não existe. Não existe uma família perfeita. Na primeira família, que foi o pastor falou, Deus formou a primeira família, Adão, Eva e vieram os filhos, houve um assassinato nessa primeira família. Um filho se levantou contra o outro, um irmão contra o outro e um matou o outro. Então, não existem famílias perfeitas. As famílias têm histórias difíceis, têm às vezes histórias bem complicadas, mas podem ser abençoadas. E você pode ser a fonte de bênção para a sua família. É o programa Vida e Você. Muito obrigada, doutora Lorena. Muito obrigada, bispa. Pela sua presença mais uma vez aqui. Nos auxiliou muito, abrilhantou o nosso programa. Muito obrigada, pastor, pela sua presença. Eu que agradeço, bispo. Eu só quero deixar só uma palavra para você, pai. Valorize a sua família, busque seus filhos. Filho, a palavra de Deus fala que você tem que honrar os seus pais para que seu dia prolongue na terra, mas dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe e procura ter uma família diante da palavra de Deus. Se você está precisando de uma ajuda, procura uma ajuda, que eu creio que a sua vida vai ser uma vida abençoada. Amém. Amém. É isso aí. Gente, até a próxima. Que Deus abençoe muito a sua família. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por esta palavra, por este programa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com a sua família e clica aqui embaixo. Clica no sininho para você receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida.